Artigo 231. Transitar com o veículo, inciso 1, danificando a via, suas instalações e equipamentos. 2. Derramando, lançando ou arrastando sobre a via. A linha A, carga que esteja transportando. A linha B, combustível ou lubrificante que esteja utilizando. A linha C, qualquer objeto que possa acarretar risco de sinistro, infração, gravíssima. Penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Inciso 3. Produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. 4. Com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Inciso 5. Com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN, infração, média, penalidade, multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela. A linha A, até 600 kg, R$ 5,32. A linha B, de 601 a 800 kg, R$ 10,64. A linha C, de 801 a 1.000 kg, R$ 21,28. A linha D, de 1.001 a 3.000 kg, R$ 31,92. A linha E, de 3.001 a 5.000 kg, R$ 42,56. A linha F, acima de 5.001 kg, R$ 53,20. Medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga excedente. Inciso 6. Em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida, infração, grave, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 7. Com lotação excedente. Inciso 8. Efetuando o transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo caso uso de força maior ou com permissão da autoridade competente, infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 9. Desligado ou desengrenado, em declive, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo. Inciso 10. Excedendo a capacidade máxima de tração, infração de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo e transbordo de carga excedente. Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos 5 e 10, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar. Artigo 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código. Infração, leve, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. Artigo 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123. Infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 233-A. Vetado. Artigo 234. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para transbordo. Artigo 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência. Infração, média, penalidade, multa. Artigo 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade. Infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 239. Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes. Infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual. Artigo 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Infração, leve, penalidade, multa. Artigo 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação. Infração, gravíssima, penalidade, multa. Artigo 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento das placas e dos documentos. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, inciso 1, sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. 2. Transportando passageiro sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Inciso 3. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se a
apenas em uma roda. 4. Revogado. Inciso 5. Transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Infração gravíssima. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. Inciso 6. Rebocando outro veículo. Inciso 7. Sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. 8. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 139-A desta lei. 9. Efetuando o transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Infração grave. Penalidade, multa, medida administrativa, apreensão do veículo para regularização. Inciso 10. Com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Inciso 11. Transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso 10 do caput deste artigo. Infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até regularização. 12. Vetado. Parágrafo 1º. Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos 3, 7 e 8, além de, a linha A, conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado. A linha B. Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. A linha C. Transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Parágrafo 2º. Aplica-se aos ciclomotores o disposto na linha B do parágrafo anterior. Infração, média, penalidade, multa. Parágrafo 3. A restrição imposta pelo inciso 6 do caput deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas que tracionem semi-reboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente. Artigo 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção da mercadoria ou do material. Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável. Artigo 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente. Infração gravíssima, penalidade, multa, agravada em até 5 vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. Parágrafo único. A penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, às expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução. Artigo 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou a propulsão humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados. Infração, média, penalidade, multa. Artigo 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no artigo 109. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção para o transbordo. Artigo 249. Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Infração, média, penalidade, multa. Artigo 250. Quando o veículo estiver em movimento. Inciso 1. Deixar de manter acesa a luz baixa, a linha A, durante a noite, a linha B de dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração, a linha C de dia. No caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinadas, a linha D de dia. No caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, a linha E, de dia. Em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. 2. Revogado. Inciso 3. Deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite. Infração, média, penalidade, multa. 4. Deixar o veículo de transporte público coletivo de passageiros ou de escolares de manter a porta fechada. Infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a regularização. Artigo 251. Utilizar as luzes do veículo. Inciso 1. O pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência. 2. Baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. A linha A. A curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem propósito de ultrapassá-lo. A linha B. Em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta. A linha C. Quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta. Infração, média, penalidade, multa. Artigo 252. Dirigir o veículo. Inciso 1. Com o braço do lado de fora. 2. Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Inciso 3. Com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. 4. Usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Inciso 5. Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Inciso 6. Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração, média, penalidade, multa. Inciso 7. Realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento. Infração, média, penalidade, multa. Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5 caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Artigo 253. Bloquear a via com veículo. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Infração gravíssima, penalidade, multa, 20 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º.
Portanto, aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Parágrafo 3º. As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Artigo 254. É proibido ao pedestre, inciso 1, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. 2. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão. Inciso 3. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. 4. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. Inciso 5. Andar fora da faixa própria. Passarela, passagem aérea ou subterrânea. Inciso 6. Desobedecerá a sinalização de trânsito específica. Infração, leve, penalidade, multa, em 50% do valor da infração de natureza leve. 7. Vetado. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59. Infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa.